não falte, frequente. Amém, Josi? Amém, Rafa? Esse curso, ele é um curso de fato, e é um curso extraído de uma grande autoridade, uma referência sobre a autoridade espiritual, que é o Watchman Nee. Esse curso vai mudar a vida de vocês. Não é porque eu estou ministrando, porque a literatura em si, aprendida e aplicada, vai fazer com que o inferno recue. E em cima disso que o Espírito Santo já tem trazido para a gente, hoje eu vou ministrar algo para vocês que, na verdade, também é uma continuação do que nós falamos semana passada. Semana passada eu falei que cada país ele tem uma entidade que governa. Cada cidade tem uma entidade que governa. Dependendo do bairro que vai se tornando cidade, que se torna um município, existe um grupo de pessoas, que eu não vou dar nomes aqui, que ofertam àquela cidade, aquele povo, o comércio do local, a entidades. Se vocês passarem nas entradas das cidades, nos portais, nos pórticos, vocês vão ver que lá existe um altar. Toda entrada da cidade. Então, quando aquele altar é levantado, é porque antes houveram rituais e aquele local foi consagrado a uma entidade. E aí você às vezes não entende por que uma determinada cidade prospera, outra não prospera, num lugar é tranquilo, no outro é mais atribulado, por que determinado lugar fica em evidência adultério, outros mortes, em alguns lugares jogatina. É porque existe uma entidade que governa aquilo ali. E eu falei também que dentro das famílias, enquanto a família ela não entende, a família, particularmente o líder da família, o patriarca, se o patriarca tiver morrido, a matriarca, enquanto essa pessoa não se converte e ela não reconsagra a sua família, e ela não quebra aquela maldição de família, existe um espírito que domina a família. Você pode ver que tem família que casais não ficam casados, tem famílias que as pessoas se juntam, mas não se casam. Tem famílias que se repete a questão da bebedice, da embriaguez. Tem famílias que nenhuma moça casa virgem. Nenhuma moça casa virgem, né? É estranho, né? Nenhuma mulher casa virgem na família. Tem famílias hoje em dia que o homossexualismo tem se alastrado, cada um vira para o lado errado. Então são espíritos. Tem família, incrível, mas a família tem um espírito da fofoca no meio dela. Todas as mulheres da família são fofoqueiras. Tem a fofoqueira líder e tem as aprendizes. Mas a fofoca impera. Mas tem homem também que Tem. Eu conheço um segmento de faz fofoca que é uma tristeza. Mas enfim, não, e pior do que mulher fofoqueira, é homem fofoqueiro. Rapaz, é feio demais. É feio demais. E agora tem homem que não sabe que é homem, né? Tem homem que não sabe que é homem. E aí? Mas também, e aí onde eu quero chegar, tem espírito que domina a vontade da pessoa. Tem aquele espírito que é familiar, ele tem um costume na família, aquela família que todo mundo fuma, aquela família que todo mundo que tem sempre os beberrões, tem aquela família que briga por tudo e por nada, né? Tem aquela que essa família é muito linda, né? Briga por tudo e por nada. E tem dentro da família pessoas
que tem os seus hábitos, os seus pensamentos, os seus desejos, suas vontades dominadas por espíritos. E a gente chama isso de espíritos dominadores. Diga comigo, espíritos dominadores. Que talvez você não queira acreditar, mas dentro de igrejas, é isso que eu estou batendo, eu estou entrando de voadora na cara do capeta, que a cria não vai se criar. Dentro de igrejas, tem gente que infelizmente veio do mundo com a mente tomada, com o coração tomado, está dentro da igreja e não consegue mudar. Vou melhorar. A pessoa até quer mudar, mas enquanto ela não descobre qual é o espírito que domina determinada área da vida dela, ela não consegue mudar. E é sobre isso que nós vamos tratar. Na semana que vem, eu vou revelar para vocês os 7 espíritos que dominam, de fato, os cabeça, que se você chamar ele para um tete-a-tete, você está chamando os líderes em qualquer momento. Eu vou mostrar para você, eu vou falar para você o nome deles e em que área da vida eles agem. Eu te convido, por favor, a não faltar. Domingo que vem não sou eu que prego, vai ser o irmão Vinícius, que é um menino de Deus que vai vir pregar aqui no domingo que vem. Eles conhecem? Não, né? Eles não conhecem, eles também não conhecem. É um menino bênção. Domingo que vem não sou eu que prego. Mas na outra semana, possivelmente na outra semana, se a igreja não for arrebatada, se eu não tiver empenhado em nenhuma atividade profissional, eu vou estar aqui, eu vou ministrar para vocês, eu vou revelar para vocês o nome dele. Eu sei que durante esses 15 dias ele vai trabalhar para que eu não esteja aqui, mas já está amarrado no nome de Jesus. Eu vou estar e eu vou desmascará-los para saber com quem a gente está lidando. Tá? Por hoje vamos entender o que é potestade, o que é dominação. Espíritos dominadores pode se referir a 2 coisas distintas, dependendo do contexto. Em termos religiosos ou espirituais, pode se referir a seres angelicais. Alguém fala, mas angelical se diz anjo, né? É anjo, mas anjos caídos. Tá? Seres angelicais que servem a forças malignas ou ainda a um sentido mais geral e não religioso, pode ser usado para descrever pessoas, preste atenção nisso, pessoas autoritárias ou indivíduos que tendem a dominar outras pessoas, porque tem espírito que governa a pessoa e esse espírito deixa na pessoa um estado, uma posição em que a pessoa se torna dominadora de outras. Você conhece alguém que tem aquele espírito de dominador? Tem que ser do jeito dele? Tem que ser do jeito dela? Se não for do jeito dele, se não for do jeito dela, não está certo. Você até está certo, mas tem que ser do jeito dela. Isso é espírito de dominação. Em contextos religiosos e espirituais, a expressão dominadores deste mundo tenebroso é encontrada em algumas interpretações bíblicas, especialmente relacionadas ao ensinamento sobre principados, guarde esses termos, principados e potestades, que referem-se a entidades espirituais associadas ao pecado e ao reino das trevas. Principados e potestade. Quem governa um país? Principado. Quem governa regiões? Potestades. A expressão mundo tenebroso refere-se a um mundo afetado pelo pecado, pelo mal, e trabalha com as forças espirituais da maldade. Em contexto geral, dominador. Aí a gente vai chegar aqui na classe de demônios, de espíritos que agem no meio da gente. Tá? Dominador pode ser simplesmente descrever uma pessoa que tem o hábito de dominar, controlar, exercer poder sobre outros. E essa pessoa pode ser caracterizada por sua autoridade, sua tendência a impor a sua vontade, a sua dificuldade em aceitar opiniões diferentes da dela. E aí você vai me perguntar, quem são os principais e potestades dominadores deste mundo tenebroso? Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 2.
Aliás, Efésios capítulo 6, no versículo 12, está escrito assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí a gente entende que tem muitas das vezes, você está pelejando, você está lutando, você está orando, você está clamando, você está falando com pessoas e as coisas não acontecem porque você está dirigindo a sua força, dirigindo o seu trabalho, dedicando tempo, dedicando esforço àquela pessoa, a alguém que não é o foco do problema. Porque o problema não está na pessoa, o problema está num espírito que domina a mente e a vontade da pessoa. Você já viu aquela criança que você fala com ela, ela chora, ela se arrepende, e ela chora, e ela fala, papaizinho, mamãezinha, eu não vou fazer mais, que não sei o quê, e de verdade ela não quer fazer. Mas quando você vira as costas, está lá a criança, está lá o adolescente, fazendo aquela mesma coisa de antes. É porque ela é má? É porque ela é ruim? Não. É porque, infelizmente, existe uma entidade que está dominando a vontade daquele ser. Já viu uma pessoa, seja um jovem, um senhor, uma senhora, que promete para você, olha, a partir do ano que vem, até que tinha aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, se eu for com filho, você vai me dar bicicleta no final do ano? Eu prometo que no ano que vem, eu não vou fazer mais isso. Já viu aquela pessoa que ela promete para você, que ela não vai mais errar contigo, que ela falou, isso aqui que eu falei para você, eu falei de cabeça quente, eu não queria falar mais isso, eu não queria fazer mais daquela maneira, e ela chora, e ela pede perdão, e ela se ajoelha, vem com o porquê de fora, me perdoa, eu não vou fazer mais, eu prometo, volta para mim. Aí você vai lá e perdoa, você vai lá dá uma chance, você acredita que a pessoa não vai fazer mais, e aí quando você vê a pessoa está fazendo a mesma coisa, pode ser que seja da ruindade da pessoa, mas eu posso afirmar cabalmente que possivelmente tem um espírito dominando a vontade daquela pessoa. E sabe quando é que o problema vai resolver? Quando você entender, conhecer qual é o espírito de dominação que está agindo na vida daquela pessoa. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Porque foi para isso que Deus te trouxe aqui. Glória a Deus. Assim como no mundo normal existe a hierarquia, no mundo espiritual também existe a hierarquia entre os anjos. Você vai encontrar isso em Efésios capítulo 1, verso 21. Então tem um anjo que governa e tem os anjos que trabalham. Tá? Assim também existe a hierarquia entre os anjos bons e existem os anjos maus. No versículo 12 de Efésios 6 você vai falar sobre isso, né? Sobre a hierarquia dos principados. Enquanto que principados são ordens angelicais malignas superiores, existem as potestades, são governantes angelicais malignos subordinados aos demônios dominadores. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda em Efésios capítulo 5, no verso 8. Volta comigo, por favor, lá atrás. Lá no versículo 8 diz assim, ó, Efésios capítulo 5, verso 8. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como os filhos da luz. Porque no passado, a nossa mente, a nossa vontade, ela também era dominada. Entenda isso. Se você parar para pensar agora, tem muita coisa que você fez no passado, que hoje, no Senhor, e você se lembra, que dá até vergonha. Pensa, caramba, eu fiz isso. Se você parar para pensar, tem coisas que você nem queria fazer, mas você não dominava a sua vontade, era mais forte que você.
Já aconteceu isso com vocês? Amém. Esses dias eu acordei numa madrugada, fui orar, e eu me lembrei de algo que quando eu era criança eu fazia. Eu falei, Jesus, se a minha mãe, antes de morrer, soubesse disso, Tá ferrado. estava lascado. E eram coisas que ela falou, isso aí não faça isso, você vai fazer, você vai causar dano a você. Mas ali no meio da colegada ali a gente ia fazendo, né? Sabia que estava errado? Estava todo mundo fazendo, eu acabava fazendo junto. E aí quando você lembra que você se torna adulto, que você tem entendimento da palavra, você fala, rapaz, se eu soubesse, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, se eu fosse liberto como eu sou hoje, eu não faria isso não. Sabe aquele pior? Que naquele grande dia, aperta o play, vai fazer assim, Deus, eu fiz isso. Naquele grande dia, se há 2 anos atrás, eu falasse isso. Então, você, né? 2 anos atrás. Acho que mudar bem antes. Mas entenda que o tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Que vai ditar a tua absorção ou a sua condenação é o que você vai fazer a partir do conhecimento. No momento que você toma conhecimento de algo, você faz uma avaliação, você é um ser racional, você começa a ter entendimento do certo e do errado, e a autoridade em Cristo para você repreender o mal e não se deixar mais dominar, a partir daí é o que vai contar para Deus. Entendeu, pai? Então, passado é passado. Entendeu, João? Passado é passado. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, que se não fosse isso, eu estava lascado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, igreja, os seres dominadores são espíritos maus, anjos caídos, que estão aí pelo mundo a serviço do maligno, agindo na vida daqueles que não têm entendimento da verdade, aqueles que não entregaram o coração para Jesus, aqueles que querem viver de acordo com a sua vontade. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 2, volte comigo lá 2 capítulos, Efésios capítulo 2, no verso 1 e verso 2, Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual era a nossa condição no passado, Rafael? Nós estávamos mortos. Ah, mas fulano está vivo. Não, está morto. Ele está vivo, humanamente falando, mas espiritualmente está morto. Quem não entregou a vida para Jesus, embora esteja caminhando pela terra, espiritualmente está morto, porque o Espírito Santo não habita nele. Por que você está falando isso, pastor? Porque Cristo diz em sua palavra, aquele que me recebe já passou da morte para a vida. Que vida é essa? Vida eterna. Por que então a pessoa está morta? Porque se ela morrer naquele ato de rebeldia, de separação de Deus, o destino dela é inferno. A única forma de nós sairmos do inferno e irmos em direção aos céus é dizer assim, eu entendi, Jesus, eu não quero mais ir para lá, eu quero vir para cá. Jesus, eu não tenho condição nenhuma, eu estou todo errado, sou todo errado, só faço coisa errada, Jesus. Mas olha só, eu estou olhando para você, eu estou olhando para a tua cruz e eu sei que o teu amor me absorve, o teu sangue me absorve, eu sozinho não consigo, mas você me ajuda. Jesus vai falar assim, eu te ajudo. Aí você faz isso aqui, ó. Porque a humanidade, de uma forma geral, está caminhando para o inferno. Então, igreja, essa era a nossa condição no passado. Estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados.
porque costumavam viver segundo a vontade da nossa carne, aquilo que o pai e a mãe ensinou para a gente, aquilo que o tio fazia, que o primo fazia, que nós aprendemos na escolinha com todo mundo, fazendo as coisas que todo mundo fazia, só estava nos levando para a degradação espiritual. E o Espírito Santo falou no meu, no teu, no nosso coração: sai desse caminho, abre a tua mente, que eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Comigo foi assim, com quem mais foi assim nessa noite? Que recebeu a palavra do Espírito Santo em seu coração, amém? E aí a Bíblia fala para mim, nem para você, que aqueles que estão lá fora, que não receberam Jesus ainda, tá, estão vivendo de acordo com o Espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Aí você vai falar assim para mim: eu não vivo em desobediência. Eu não vivi em desobediência. Quando eu me envolvo numa atividade onde Deus não está presente, eu estou na obediência ou na desobediência? Quando eu como, eu absorvo, eu ingiro alguma coisa que é consagrado a um demônio, a uma entidade, eu estou vivendo na obediência ou na desobediência? Quando eu empresto meu corpo para tomar bebida forte, usar um entorpecente, eu estou vivendo, e aí seja lícito, seja ilícito, porque tudo que faz mal ao corpo, para Deus não serve. Aí eu bebo socialmente, está indo por ralo. Aí eu fumo socialmente, está indo por ralo. Aí eu dou uma brincadinha no carnaval socialmente, está indo por ralo. Então, quando o homem não conhece Deus, ainda que socialmente, ele está caminhando para o inferno, porque está vivendo na desobediência. Está o quê? Caminhando socialmente. Caminhando socialmente. Está indo para o inferno social. Né? Está indo para o inferno social, mas está indo lá. Porque assim era a nossa condição no passado. Efésios 2, do 1 ao 2, versículo 2 em particular. Tá? Nós andávamos segundo os que agora andam e estão caminhando no caminho da desobediência. Agora veja comigo o que acontece lá em Lucas, capítulo 11. Evangelhos, segundo escreveu São Lucas, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Versículo 24, 25 e 26, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa, da onde saí. E tendo voltado, e entrado, e encontrado a, diga comigo, varrida e ornamentada. Varrida e ornamentada. Guarda essa palavra. E então vai, esse demônio, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha para mim, por favor. Tem muita gente, tem algumas pessoas que você conhece, que ela até está na igreja, mas aí a gente entra numa autoridade espiritual, por não obedecer pastor, a orientar, não obedecer pastor, obedecer a palavra pastoral, o ensinamento, por não obedecer a palavra, por não andar em comunhão no meio da sua família, por xingar, por maldizer, por fofocar, por não respeitar o marido, por não respeitar a esposa, por praticar sexo ilícito, aquilo que não é em conformidade com o ensinamento da palavra, por permitir entrar na sua casa bebida, cigarro, filmes, novelas, coisas ilícitas. Ele abre um portal. Essa pessoa estava toda errada, toda quebrada,
Áreas da vida dela não eram vencidas porque ela tinha um espírito que dominava uma determinada área da vida dela. Um dia ela recebeu Jesus no seu coração. E aí, entenda uma coisa: por pior que seja o demônio, quando a pessoa se coloca aqui e levanta a mão de Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, naquele momento aquela aliança é tirada. Se havia uma aliança entre aquela pessoa e o diabo, aquela aliança é tirada, é quebrada. Então aquele demônio que dominava, ele tem que ir embora, porque entrou, você convidou Jesus para entrar na sua vida. Aí você sai da igreja assim, plumando, feliz da vida, poderoso, poderosa, vai para casa. E aí, porque às vezes não entende que agora você tem uma outra forma de viver, a pessoa entende que pode continuar fazendo as coisas que fazia no passado. Aí diz aqui, que aquele demônio que saiu, ele sai daqui tortinho, quebradinho, chamuscado, torrado e vai embora. Na vida do Camargo eu não posso mais. Na vida da Maiara não dá para mim. Na vida do William não dá mais. Na vida do João acabou para mim. Sabe que derrotado? Não vai para. Só que demônio desiste. Demônio é espírito, gente. Não tem pressa. Demônio não tem pressa de gravar. Pelo menos uma pregação gravada. Glória a Deus. Depois assiste essa mensagem. O diabo não tem pressa. E aí ele fica lá rodando. Aí um dia ele entra no WhatsApp, aí vai ver o status do inferno. Aí lá no status do inferno está dizendo, aí vai ter um show do Guns N' Roses, Guns N' Roses, né? Guns N' Roses. Vai ter um show da Lady Gaga. Vai ter um show da Madonna. E fulano vai estar lá. Fulano estava lá, olha aqui, estava lá. Significa que ele está desguarnecido. Aí ele volta lá, para conferir se a casa está vazia. Aí chegou a casa vazia, mas agora a casa limpinha, porque o Espírito Santo entrou e fez uma faxina. Tá lá, você está limpinho, cheiroso. Aí ele fala assim, galera, fui lá, o que a gente viu no WhatsApp, no status do inferno, é isso mesmo. Tá? Fulano está na igreja, mas está indo na baladinha, está tomando umazinha, né? Está sassaricando. Fulano está frequentando ali um motelzinho de leve. Acho que agora dá pra gente. Ele vai lá, para eu sozinho não dá. Mas você vem comigo? Aí, vou usar aqui uma referência, né? Aí eu chamo comigo o Thiago, que é mais alto do que eu, chamo ali o Marcelo, que é 2 de mim. Vamos lá, Marcelo, tu me garante? Vou marcar agora eu que vou dominar aquele negócio lá agora. Chega lá e entra aí agora, né? Vem, antes da cigarra, agora vem charuto, vem marafa, vem não sei o que, vem pitu, vem prainha, vem, vamos. Bagunça a casa toda. E aí, aquela pessoa que era uma pessoa que até te falava muito, agora se torna agressiva. Uma pessoa que às vezes andava com uma roupa mais ou menos, agora ela anda com uma roupa indecorosa. O estado dela se torna pior do que o primeiro, porque agora não é mais aquele dominador simples que estava na vida dela, não é aquele demônio que acompanhou ela durante a juventude, não. Agora é um demônio mais forte, que tem uma outra força, uma outra dominação, uma capacidade muito maior de transtornar a vida dela. E tem gente que, embora esteja na igreja, tem espíritos dominando a sua vida. Aqui tem? Não sei. Você conhece alguém que é crente, tem dominadores na sua vida? Eu sei que você conhece. Eu conheço várias pessoas que infelizmente estão indo na igreja. Eles vão à igreja, mas eles não são igreja, porque abriram portas para que demônios dominassem suas vidas. E aí o demônio domina as finanças, demônio domina os sentimentos, demônio domina os nervos. Aquela pessoa que está sempre irritada, que se falar comigo eu quebro a cara, eu vou partir para cima, não pode vir ninguém falar, olhar para ela de cara feia, o que foi, eu vou resolver aqui agora. Aquela pessoa, sabe, que chega, que é deprimida, está sempre para baixo, está sempre ruinzinho, não consegue nada, vida, aos céus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me recebe, ninguém anda comigo. É porque essa pessoa tem um demônio
dominando a vida dela, e o estado dela se tornou muito pior. Agora vem comigo para Deuteronômio, capítulo 32, vai lá atrás, e já vou encerrar. Isso aqui é só uma introdução para o que a gente vai fazer. Deuteronômio, capítulo 32, no verso 17. Quem achou, diga amém. Amém? 32, 17 diz assim, ó. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais. Ouvidastes ou abandonastes a rocha que te gerou, e te esquecestes do Deus que te deu vida, ou que te traz, ou que te fez renascer. De quem? De quem Moisés está falando aqui? De Israel, que foi liberto por Deus, alcançado pelo poder de Deus, mas em determinado momento da sua vida passaram a prestar cultos a demônios. E aí você vai me perguntar assim, pastor, quando é que a gente presta cultos a demônios? Quando é que a gente faz sacrifício a demônios? Por exemplo, ano passado, a gente ensinou aqui sobre o Halloween. Esse ano, nós não ministramos ainda, mas cabe vocês saberem, as festas juninas. Quando eu me envolvo com essas coisas, quando eu estou lá no meio, mesmo que inocente, quando você vai numa atividade como essa e você se caracteriza, você vai lá e come das coisas oferecidas, você está prestando culto àquela entidade que está sendo enaltecida com aquela atividade. E tem crente que, infelizmente, está na igreja, mas ele abre a sua vida porque ele quer ser um crente social. A palavra fala assim, que comunhão há entre a luz e as trevas. E tudo que os demônios eles precisam é que eu e você abramos uma brecha. Que a gente, no nosso quarto, liga a nossa televisão numa programação que seja oferecida a demônios, que o meu celular, que o teu celular seja usado para coisas ilícitas, que eu e você frequente algum ambiente infestado de demônios. Tudo que o diabo quer é isso. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a porta está aberta para que não somente um demônio, mas mais 7 demônios voltem e dominem algumas áreas da nossa vida. E eu vou encerrar aqui. Hoje. Na semana que vem, na próxima pregação, eu vou falar para vocês dos 7 demônios piores que existem, que dominam algumas áreas específicas. Tem um que domina mais de 2 áreas. Tem um que domina 5 áreas. Eu vou falar para vocês quem são esses demônios e aonde eles atuam. E aí cada um de nós vamos fazer as nossas reflexões. Por que nessa área aqui eu não consigo vencer? Por que essa área aqui da minha vida, por mais que eu ore, as coisas não mudam? É porque Deus não quer mudar? É porque Deus não é poderoso? É porque em alguma área da minha vida, e aí cada um vai fazer sua área, vai fazer sua avaliação, é claro, eu espero que aqui todo mundo esteja bem, mas vamos ensinar a verdade. Vai avaliar. Essa área aqui da minha vida, ela não evolui, eu não cresço, as coisas não mudam, a minha casa não muda, porque eu permiti que esse demônio ainda estivesse agindo dentro da minha casa, da minha parentela, dos meus negócios, do meu relacionamento conjugal, do meu relacionamento familiar. Vocês entenderam? A gente encerra aqui. No nome de Jesus, fiquem com essa palavra no coração de vocês. Não permitam
que demônios, que anjos dominadores volte a dominar áreas da vida de vocês. Uma vez liberto, liberto para sempre. Amém. Aí a gente volta lá no tema da igreja, né? Porque hoje eu tenho posto diante de você o quê? A vida e a morte. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu E a tua tua descendência. descendência. A verdade, ela está sendo ensinada. E olha que eu estou pregando com calma, para que todo mundo tenha entendimento, Sem pressa. sem pressa. Para que vocês sejam crentes fortes, Amém. bem formados, Em nome de para que Jesus. vocês incomodem o inferno Em nome de e Jesus. saibam que a postura de vocês muda não somente a vida de vocês, mas muda a vida das pessoas que estão debaixo da autoridade espiritual de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos colocar de pé então.